aí minha bagunça e meus sapatos. Gente, eu adoro mostrar minha bagunça e meus sapatos. Eles sempre aparecem nas minhas lives. Eu não vi nada, foi tão rápido que eu nem vi. Graças a Deus. Eu preciso ver, Viu? deixa a minha bagunça e meus Relaxa. sapatos. Aqui é Olha, vida real. Chega, a gente não vai voltar nada pra ninguém, é a nossa realidade. Então, na verdade, você gostou. não é, meu sapato vai ser toda vez que eu vou entrar Você na tá me live de ouvindo bem? sexta-feira. Tô te ouvindo. Então A tá linda. joia. Tudo bem, minha linda? Como Ah, você tá? tô de filtro aqui, né? Bom, eu tô bem, Porque graças a Deus, muito bem. Só tô tentando me eu vou. acostumar com essas luzes aqui, sabe? Porque aqui onde eu tô um pouco escuro. Então, assim, eu tiro, porque ela fica um pouco no meu óculos. Né? Mas é a vida de quem Ah, usa óculos. eu tirei o da frente também, ó. Porque eu queria ligar ele, mas aí ele faz assim, ó. Então, mas o seu não, Aí ele não dá ruim, interfere né? tanto, né? A minha lente, ela é um pouco mais forte. Eu acho que por isso, mas assim fica bom, né? Dá pra ver. Então tá Não ótimo, tá força ótimo. muito. Qualquer coisa, Então, coloca a vamos, luz desse lado, assim, aí tá bom. Eu tenho uma vamos cacetada lá. de luz aqui em casa, porque uma vez, vou contar pra vocês, gente. Eu fui. Sou eu que tá dando interferência de mim? Será? Não. Ah, eu tô ouvindo. Uma vez eu fui gravar e meu cunhado, ele é produtor de televisão, né? Ele filma, grava, ele faz minhas gravações normalmente. E aí ele fala assim, falta luz nesse lugar, é um absurdo, você não tem luz. Aí eu falei, mas como assim? Falta luz, tá luz aqui, ó, bonitinha, né? Não, ele tirou a luz, ele mudou a luz, fez tudo, falou, vá, agora você tem que ter luz. Eu falei, tá bom, sim, senhor, senhor. Então eu tenho uma luz enorme ali em cima, que Ah, tá bem clarinho dá aí até dor mesmo, de bem cabeça, de clarinho. tanta luz. Ah, Mas eu tô. vamos lá, Aqui não é muito iluminado, não, mas tá bom. Meu olho começou a lacrimejar, mas nós vamos aqui mesmo. Bora. vambora, vambora. A Josi entrou, Nossa. seja bem-vinda, Josi, como você tá? Gente, sabe o que eu esqueci de fazer? Eu esqueci de Hum. mandar meus aviõezinhos. Vocês mandaram seus aviõezinhos para as amigas empreendedoras? Porque Ó, eu estamos em enviei, hein? outubro rosa. Bora enviar Outubro mais, então. rosa. Vamos lá, eu vou mandar aqui, aguenta aí. Outubro rosa serve para quê? Para a gente falar com nossas amigas empreendedoras e lindas. Né? Vamos trazer um pouquinho, dividir a nossa vida e o que a gente faz, né, nesse dia a dia. Porque as pessoas ficam me perguntando assim, Hanna, para que você faz live? Eu falo assim, porque se eu falar alguma coisinha, qualquer coisinha, para alguém, e aquilo ajudar essa pessoa, já está valendo. E às É isso vezes, mesmo. o que eu vivi, né, não na verdade, é o que a outra pessoa está precisando. E a gente não Olha sabe. aí, ó. A outra Eu tô pessoa não até está chorando de preparada. emoção. Oi? Brincadeira! Eu tô até Tá chorando de chorando? emoção. Brincadeira! Não, eu sei porque tá lacrimejando, mas é tudo fake. Ai, meu Deus. É da luz. Chora não. Eu sei que você ama Eu a acho que é gente. a luz. É a luz. Ai. Vamos falar. Então, aí a gente pode falar assim, empreenda. Uma vez eu fui num evento. Foi no evento que eu fui com vocês? Deixa eu pensar. Não, não foi. Foi no SOS. Eu acho que não, E ainda não. as meninas falaram assim, empreender é algo solitário. Gente, aquilo me deixou tão brava, mas tão revoltada. Porque empreender não é para ser solitário, não é para você estar sozinho com as suas dores, né, nesse mundo. Eu vou empreender que nem você, que é terapeuta. Quantas pessoas que estão indo para a área das terapias, né, como profissional liberal, e aí se vê sozinho nesse mundo e não pede ajuda. Então, gente, a gente está aqui, ó, neste lugar para ajudar vocês. Para ajudar vocês Isso a mesmo. falar sobre empreender, sobre quais as dores, quais os momentos, o que acontece de bom, de ruim, o que não acontece, o que a gente pode fazer por nós, né? Isso mesmo. E Seja explicar, né, Hanna? bem-vinda, Porque. Magdala, linda! A Mag é outra que ajuda o povo também. Ó.
Ai, que legal aí, tá vendo? E assim, e a gente vai descobrindo coisas, né, durante o caminho, assim, aí daqui a pouco você fala, nossa, mas eu não sabia que eu era assim, se eu tivesse ido por esse caminho, teria sido mais fácil. Mas é falta de conhecimento, né? Porque, igual eu disse, conhecimento é poder. Então, quando você se conhece, você começa até a trilhar os caminhos certos. Porque muitas vezes você vai pelo caminho, mas não é aquele caminho que é o certo para você. Se você não se conhece, aí fica difícil. É isso, autoconhecimento. Vocês falaram na live com a Dani disso, né? O primeiro passo para você ter uma organização da sua vida é se conhecer. E aí eu falo, eu vou voltar um passo atrás. O primeiro passo para você organizar a sua empresa é você conhecer a sua empresa. Se você não conhece a sua atividade, se você não conhece os seus clientes, se você não conhece, a Magui falou, conhecimento liberta. O conhecimento liberta e a ausência do conhecimento pode muitas vezes te colocar em bloqueios, em barreiras, em grades, né? Que é o que a gente vai falar hoje, o que bloqueia você de empreender. Então, o primeiro bloqueio que a gente pode já começar a falar disso é o não conhecer, não estar aberto ao conhecimento. Quantas empresas vocês já ouviram falar assim? Que fala, ah, não, mas eu faço isso há 10 anos e é assim que funciona. É bem assim mesmo. Se fosse em outro tempo, eu não estaria aqui. Eu teria pedido licença, saído lá, limpar o meu rosto, mas eu vou limpar aqui mesmo. Assim, vou continuar na live. Porque aqui é vida real. Tá tudo bem. Tudo ótimo. Um pouquinho. Aí, fica à vontade, mano. Ô, Sil, eu tô lendo a Magdala, falando assim, a Magdala falou, conhecimento liberta. Isso aí, Mag. Então, aí eu vou contar uma historinha que ela é incrível, que serve para nossa vida e que serve também para os nossos negócios, principalmente para os nossos negócios. Eu tinha uma jaula com 4 macaquinhos. Nessa jaula com 4 macaquinhos, a gente era um teste, né? Vamos fazer um teste com macaquinhos, certo? Ok. Depois uma escada, e em cima da escada, no topo da escada, muitos cachos de banana. Só que ao longo dessa escada, você tinha jatos de água. Então, conforme o macaquinho ia subindo, foi o primeiro enlouquecido, falar, bananas. Aí o macaquinho subiu. Chegou no meio da escadinha, aquele negócio jogou um jato de água no macaquinho. O macaquinho caiu de uma altura absurda, se machucou, doeu, falou, ferrou. Mas, vamos lá de novo. Aí ele subiu tipo, até o segundo degrau, e aí o jato de água de um outro lugar saiu, pegou e tirou ele dali. Aí os outros macaquinhos olharam e falaram, mentira, cala a boca. Né? Teve a vez de que todo mundo tentou subir essa escada e ninguém conseguiu subir essa escada. Aí a escada ficou lá e os macaquinhos olhavam, tentavam, subia, caía, tentava, subia, caía, tentava, subia, caía. Tá bom. Começou aqui, o macaquinho falou, não, se você subir lá, você vai cair. Você vai se machucar. Mas se você for pela esquerda, você vai se machucar mais, porque você vai cair lá de cima. Se você for pela direita, você vai se machucar um pouquinho menos, porque você vai cair nos primeiros degraus. Mas você sempre vai cair. Aí virou um consenso, né, dos macaquinhos, de que se você subisse a escada, você ia cair. Ok. Tiraram um macaquinho, trocaram por um outro macaquinho. Esse novo macaquinho olhou para o negócio e assim, oba, banana! O que o macaquinho que estava lá falou? Sobe não. Por quê? Porque você vai cair, você vai tomar um tombo, a água vai te pegar e você vai tomar um tombo. O macaquinho não acreditou muito, falou, tá louca, opa, banana. Subiu, tomou o tombo. Ok. Agora, esse macaquinho ficou e tiraram 2 dos primeiros, da primeira leva, e puseram outros 2 novos. Aí ficaram 2 velhos e 2 novos. Os novos tentaram subir. O que aconteceu? Os velhos falaram, não sobe. Não sobe porque tá vendo esse ombro quebrado? Eu me quebrei. Tá vendo isso aqui? Eu me quebrei. Você não vai subir neste negócio. Aí os macaquinhos olharam um pra cara do outro. Tá bom.
Só que agora a gente não vai mais jogar água nos macaquinhos. Se eles tentarem subir, eles vão conseguir. Trocou todas as pessoas dos novos, dos velhos, só colocaram novos macaquinhos. Aí, esses outros novos falaram assim, vamos subir, banana! Aí a galera falou, não sobe, pelo amor de Deus. Porque se você subir, você vai tomar um tombo. E aí, aquilo, quem tinha vivido aquele tombo, eram aqueles macaquinhos? Não, eles nem viveram aquilo. Só que aí a galera só de alguém falar que aquilo um dia podia ter acontecido, você já não faz. Aí, o que a gente pode falar nesse momento? O macaquinho, ele teve o conhecimento de tentar subir, tomar o tombo, cair? Não. Ele só ouviu dizer. Ele só deixou, né, alguém falar. Então, na sua vida, na sua empresa, o que você está ouvindo, não está vivenciando, né? E está deixando aquilo te bloquear. Aquilo te parar com uma crença do outro. Não é a sua crença. Não é a sua realidade. Porque agora, se o macaquinho tentasse subir aquela bendita daquela escada, ele ia conseguir comer a banana. Tá Mas vendo? o mundo mudou, a água acabou, mas esse cara nem sabe que a água acabou. E aí, você podia ter ido. Mas por causa da crença do outro, por causa daquilo que foi instalado pelo outro, que o outro te falou que você não pode fazer. E aí o conhecimento liberta nessas horas. Porque a gente fala assim, tá bom, eu vou tentar. Se eu não conseguir, eu aprendi que eu não posso. E tá tudo bem. A gente precisa errar sempre, que nem os primeiros macaquinhos que subiam, tomavam tombo, subia, tomava tombo, subia, tomava... Não precisa. Mas talvez a realidade tenha mudado dentro da sua vida, dentro do seu mercado, dentro da sua empresa, para você saber que aquilo pode acontecer ou não. Aquilo pode acontecer ou não. Mas e se não acontecer? Você vai deixar de pegar as bananas? Você vai deixar de chegar no seu 1 milhão porque alguém te bloqueou ou te encheu de bloqueios emocionais, bloqueios de riqueza, bloqueios de prosperidade? É a palavra do momento, né? Bloqueio é a palavra do momento. Então, e aí? Então, primeira base do conhecimento é a gente tem que aprender com o outro, mas não internalizar o que o outro está te falando. Você tem que entender se aquilo faz sentido. Você tem que entender se a água acabou. Se alguém já te liberou para pegar aquilo que você deseja. Ou você vai pegar, você vai fazer exatamente o que o outro fez, ou muitas vezes o que o outro fez errado. Porque se tivesse a hora do macaquinho comer, se todo dia, meio-dia, a gente falasse assim, ó, meio-dia a gente não ia jogar água. Mas ele não aprendeu isso. Qual é o aprendizado que a gente vai ter daquilo? Será que eu consigo aprender com aquilo ou aquilo só me bloqueia? Ah, eu não sei vender. Ah, o que me falaram esse dia? Eu falei assim, oh meu Deus, crença miserável. Não vou lembrar. No meio da nossa conversa a gente vai lembrar. Que assim, as pessoas falam, né? Assim, ah, eu não consigo, ah, eu não faço, ah, eu não posso. A palavra. Quantas vezes você não ouviu das suas clientes? Ô menina, eu vou falar uma coisa pra você aqui, que eu tô gravando, né? Eu tô gravando uma aula. E aí, eu tô me desafiando todos os dias, porque a tecnologia pra mim é nova. Então, eu não tinha intimidade com as ferramentas, né, de internet. Aí eu tô gravando lá, e você gravar no bendito celular de pé pra ir pro YouTube não fica bom, porque fica cortado. Então, você tem que gravar. Ah lá, a Josiane, hein? Verdade, então eu me desafio todos os dias. Você tem que gravar no Zoom, salvar lá na bendita Drive, no Drive, para depois você baixar, depois subir para editar. Menina, mas aí eu tinha tipo 3 e-mails, e aí o e-mail que estava conectado com o Drive não era o que estava no meu Google, e aí não dava certo, estava no lugar errado, eu gravava, podia procurar cadê o negócio, eu não achava. Só que daí, no momento que vinha para mim falar assim, ai, tô frustrada. Ai, essa ferramenta eu não sei, sabe? Porque eu trabalho comigo. Então, assim, as pessoas pensam, porque nós somos terapeutas, que nós não temos que nos treinar todos os dias é desafio.
Então, eu trabalhava comigo. Quando vinha a frustração, sabe o que eu fazia com o sentimento de frustração? Eu usava ele para criar o contrário. Além de dizer que eu não ia conseguir, eu falava, eu posso, eu consigo, eu vou e vai dar certo. Sabe? Era o contrário. Então, eu posso, eu vou, eu consigo e vai dar certo. Tem que haver uma forma, não deve existir só esse meio. E não é que eu consegui. Olha aí, vitória! Então, Não é? essas são crenças, Nada te essas são barrou, as nada te algemas. segurou. Sim, essas são as algemas invisíveis que a gente fala, que é o pensamento, né? É o pensamento que comanda. Se eu deixo esse pensamento de frustração me tomar conta, eu parava ali e não ia adiante, entendeu? Porque estava complicado para mim no momento. Mas eu sei que eu tenho capacidade. E o que você tem que fazer? Pedir ajuda. Porque você quer fazer tudo sozinho e não pede ajuda? Não vai. Então, eu pedi ajuda, sabe? E aí no fim era uma coisa tão fácil. E eu sabia que era fácil, mas era o passo que eu não sabia no momento. Então, assim, é você saber usar você a favor de você, o seu pensamento. Nós temos ferramentas para isso, né? E é desafio, é desafiador, todos os dias. As pessoas pensam que é só problemão. Não, são problemas pequenos que se você não souber, é um problemão. Porque é seu, você tem que resolver. É isso. Não, e a história, eu vou trazer então esse segundo tópico de o que pode te bloquear, né, para empreender, para nesse momento empreendedor da vida de vocês, que é o problema. É problema para quem? A gente questiona o problema. O problema é seu ou é o problema do outro? Se o problema é do outro, larga com o outro. Nem começa com ele, entendeu? Não dói, não pode te dar a dor, não pode... Não, é dele, deixa com ele. Sabe aquela história que a gente fica carregando o problema do outro? Carregando o problema da família? Família traz para você o problema e aí, em vez de você fazer as coisas que você tem que fazer no seu trabalho, ligar para o seu cliente, falar com o seu fornecedor, você está cuidando do problema do outro. Que o outro tinha que resolver. Que o outro tinha que fazer. Então, a primeira pergunta sobre problemas é de quem é o problema? O problema é seu? Ou o problema é do outro? Se o problema é do outro, meu filho, vai com Deus. Fica com ele. Porque você não tem que resolver. Aprenda a não resolver o problema dos outros. Vai sair um peso enorme das costas de vocês vão ver. E isso te impede de empreender. Porque, às vezes, você está no problema do outro não tem dinheiro, então você não se permite fazer. O outro não tem disposição, então você não permite fazer. O outro fala assim, ai, fica quieta, para que você vai fazer vídeo no YouTube? Aí você olha e fala assim, né, tá bom, eu não vou fazer. Porque o outro te falou, né? O problema é de quem que é esse rolê. O problema é seu, que você vai fazer o vídeo no YouTube, e o outro tá reclamando. E olha que interessante. Emendando isso que você está falando, a gente entra em nosso conhecimento, que é os temperamentos, né? O que gosta de cuidar de todo mundo é o que tem o traço da oralidade, né? É um dos temperamentos, o oral. É o sanguíneo, desculpe, é o traço, que eu falo oral, mas é o sanguíneo, o temperamento é o sanguíneo, é esse que se doa, que quer ajudar, que é o comunicativo, que é o sentimental, que é extrovertido, mas é atrapalhado, porque eu sou sanguíneo. Então, assim, eu aprendi isso. E eu queria fazer milhares de coisas ao mesmo tempo e não focava em uma. Então, isso que você está falando é muito importante você conhecer. Aí você já tocou dois traços, dois temperamentos, que é o sanguíneo, esse que quer fazer tudo e precisa sempre de alguém, precisa de um apoio, porque sozinho ele não vai, porque ele vai tocando para todo lado. Ele começa várias coisas e ele não consegue terminar, porque ele é proativo, não para. Sabe aquela pessoa que eu era assim, gente do céu, deixa eu vergonha de falar não, tá? Porque depois que eu aprendi, agora eu sei falar não. Então eu falava assim para todo mundo, marcava uma reunião às 10, ao meio-dia eu tinha outra, às 15 eu tinha um compromisso, às 16 eu tinha que buscar o medicamento na farmácia, às 17 eu já tinha outro compromisso e eu achava que ia dar conta de tudo. Daqui a pouco eu estava eu lá ligando, olha, não deu tempo, não sei o quê, lá. Gente, isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Então isso daí é uma oralidade lá em cima, sanguíneo, fluente. Então, assim, esse é o diferencial. Ele é muito comunicativo, dá bem nessa parte de comunicação, tem os pontos fortes. Por isso que é importante você conhecer seus pontos fortes, seus pontos fracos. O fraco dele é a desorganização. Ele precisa, sim, alguém para estar ali, ó, ajudando a organizar o que ele tem que fazer, sabe? Muito bem claro. Agora, outro que você tocou aí, outro temperamento, né?
Que a gente fala que nós temos o sanguíneo, um... Quem que tá? Ah, Jorge, seja bem-vindo. Seja Muito bem-vindo, boa Jorge. noite. Muito boa noite. Então, nós temos os 4 temperamentos. Aí você já tocou nesse daí, né? O melancólico, que é aquele que é negativo. Então, quando o sanguíneo está muito agitado, eu vou fazer, não sei o quê, você tem um melancólico de companheiro na sua empresa, ele vai falar, por que você vai fazer isso? Não dá certo, não. Sabe, aquele negativo. Mas não é porque, gente, é natureza. Não é porque ele quer, é o jeito dele. Mas com jeitinho, quando você consegue levar ele para fazer as coisas. Então, assim, foi muito bom você falar nesse assunto, porque aí, Ana, já foram 2. Eles também têm Já seus foram pontos 2, tá fortes e vendo? seus Não, pontos e fracos. aí, a gente está falando de resolver problema. Eu garanto que até o final da resolução de problemas a gente vai nos 4. Mas aí, Sim, sim. você fala assim, eu falei assim, então primeiro, vamos resolver problema. Vamos resolver problema. O que te impede você de empreender, de se desenvolver, de ser uma pessoa, um empreendedor melhor, maior, né? O que está te bloqueando? Momentos, problema. Você se enfiar no problema é uma das coisas que está te bloqueando. Então vamos lá. O que você questiona? Problema. Depois, transforma o problema em microproblemas. Sabe assim, microproblemas. É mais fácil você resolver um problema gigante ou é mais fácil você resolver o problema pequenininho? Se você resolver vários problemas pequenininhos, não vai ficar mais fácil? E ele vai virar o gigante? Agora, a gente tem um temperamento aí que ele quer fazer o planejamento de tudo. Ele vai olhar para aquele negócio ali e falar assim, tenho que fazer o elefante branco. Esse sou eu, tá? Eu sou. É o colérico? O Entendeu? colérico, ele quer fazer tudo e às vezes ele se perde por isso, porque o colérico, ele planeja, mas é o foco dele. Então, muitas vezes ele atropela quem está do lado, porque os outros têm temperamento diferente, cada um trabalha de uma forma. Então, às vezes ele magoa, porque ele não entende muito ali aquele pneumático que está demorando para pegar no tranco, e é bem assim mesmo, né? Mas é o que executa. Por isso que é importante ter um colérico. Eu estou eu estou na minha equipe aqui e tem uma colérica que é maravilhosa, que se não fosse ela, eu não ia conseguir pegar no tranco. Então eu sou muito grata a ela por isso, sabe? Foi fogo. Ela que Sim, ela que põe é um trator, pressão, viu, galera? ela põe data e ela fala, olha, nessa data é aqui, é tal, e vai ser assim, para me entregar. Aí só assim, porque o sanguíneo é na pressão. É maravilhoso. E aí a gente vai falar, então nós falamos assim, quem é o cara que vai querer fazer o tudo? Vamos fazer, é loucura, né? Será que precisa disso? Vamos reduzir esse negócio aí. Eu preciso fazer o tudo, eu preciso resolver. A Josi estava assim, acho que eu sou colérica. Vixe, ó, a gente vai se achando nesse perfis comportamentais, eles matam a gente. Eu vou falar que eu trabalho minha oralidade no alto, eu sou zero oral, gente. Vai, cala a boca, não é. Não. Deixamos isso para depois. Então, resolver problemas. Vamos dividir este negócio em pequenininhos negócios. Então, você primeiro perguntou de quem é o problema. Depois você dividiu ele em pequenininhos negócios. Depois você não vai ficar ruminando o problema. Ruminar o problema, você vaca, você deixa pra vaca. A vaca come e come aquilo 5 vezes, entendeu? Você não precisa ficar ruminando aquilo dentro de você. Trabalhando aquele negócio dentro da sua alma. Sabe aquele negócio que você faz assim, mas aconteceu comigo e agora vai acontecer de novo. E aí isso te impede de progredir como empreendedor. Porque passou, aprende, arruma, vai para frente. Né? E aí, quem que rumina as coisas dos temperamentos? Conta pra gente. O melancólico, infelizmente, ele rumina muito e fica pensando demais e analisando tudo. E é aquele cara que é certinho e muitas vezes ele compra um curso que ele estuda e ele acha que ele precisa demais, precisa demais. Os outros temperamentos também, porém ele é mais. E ele não executa. Ele é aquele que fica guardado. Sabe aquele bem inteligente mesmo? Ele é maravilhoso. Eu gosto de ler, demais, vai acumulando.
porém, na hora de colocar para fora, ele sempre está em dúvida. Então, por isso que é importante descobrir, né, o seu temperamento e A como pontinha do medo, aí... né? A pontinha do medo nesse cara aí é o que... E aí eu vou trazer mais um bloqueio. Vamos já emendar num próximo bloqueio que te para, é o medo. Né? A gente falou do bloqueio do conhecimento, do bloqueio do problema, agora a gente vai falar de um medo. O medo pode estar parando, te impedindo de empreender nessa vida. E aí, cada perfil comportamental vai trazer, talvez, uma visão de medo. Cada um tem um medo de uma coisa. Mas será que você hoje não está parado, está deixando de prosperar, de crescer por conta de medos? De medos que muitas vezes os outros colocaram em você, de medos que muitas vezes a sociedade está te impondo. Eu trago uma versão na minha mentoria de antifrágil, que é vamos sobreviver ao caos. Eu não quero ser a fênix, que eu vou cair, vou me despedaçar, vou virar o pó, vai dar ruim, e aí depois eu quero voltar a ser o que eu era. Eu quero crescer, eu quero ser muito maior do que eu era. Se é pra cair e cortar a cabeça, eu falo assim, corta a cabeça e nasce duas. Não é? Muito gente, bem, gostei essa, eu vou pegar pra mim. Empreendedor bom, empreendedor que não cai na fuligem e volta. Não, pelo amor de Deus, gente, acabou esse mundo já. Essa visão de mundo aí não existe mais. Você cai e volta 3 vezes mais forte, você volta o Hulk. Gente, a parte da minha mentoria, ela fala que é gestão Hulk, tá? Que é a gestão do verdinho. O Hulk apanha, e ele fica cada vez mais forte. Isso você, mesmo, como empreendedor, apanha. Oi? Fica cada vez mais forte, temos que pegar esse exemplo aí. O homem é o bicho, entendeu? Agora, você apanha, enfraquece. Você apanha e cai. Você apanha e deixa o mundo te engolir. Então, a história da antifragilidade fala assim, não, você tem que apanhar e crescer. E ser a coisa mais forte dentro da sua vida. Então, momentos que te bloqueiam, né? Essa história do apanhar é o medo. O medo nessa hora impede. Tem que ter pão, ó. Leva e cresce. E tá tudo bem. E quem não vai apanhar, gente? Fala assim, vamos conversar lá sobre nossos pais. Todo mundo aqui tomou um tapa na vida. Com certeza. Não tem essa história de alguém falando, nunca tomei um tapa. Você não tomou dos seus pais, você tomou do teu amiguinho da escola. Você sabe porque você apanhou, não sabe? Ah, mas eu estou traumatizado porque eu apanhei. Você sabe porque você apanhou, não sabe? Você fez por merecer. Em algum momento, pode ser que não foi a melhor das abordagens. Acredito nisso, gente. Pode ser que o teu pai ou tua mãe abusaram um pouquinho na mão do negócio, de repreensão. Pode ser. Esses momentos podem acontecer. Peraí que eu vou pôr essa pessoa aqui pra fora, tá? Porque ela quer pedir no colo. Que colo? Ela vai derrubar tudo aqui. Ela vai... Gente! Ai! Ela é muito bagunceira, gente. Ela pula no colo, ela pula em tudo. Ela é muito... Olha, ela é muito carinhosa, mas tá? Ela vai derrubar tudo. Vem cá. Ela vai... A mamãe? Gente, o meu tem 45 quilos. Não dá pra pôr no colo assim, não. Ela vai arrebentar tudo. Desculpa, gente, mas é porque a Mel é pouco. A Mel ela é muito carinhosa, mas ela é gordinha, pequena, mas ela tem uma agilidade, ela voa. Sabe? Ela pula muito alto. Ó, a Magdala aqui em cima falou assim, eu sou o Hulk. Ela é uma pessoa que tem uma mentalidade de Hulk. Gente, essa mulher apanha e cresce com 20 cabeças a mais, assim, 10 em... A Jana lá. Ei, mulherada, seja bem-vinda, mulherada. Vocês vão aprender muito aqui, hein, ó. Sejam muito bem-vindas. Então, a gente quer trazer essa versão do medo, que muitas vezes foi colocada na gente como um bloqueio emocional, como uma base de por que eu tenho medo? Por que aquilo me incomoda?
o porquê, sabe? O porquê que aquilo me para? Por que eu tenho medo de dar errado? Por que eu tenho medo de que o outro não me aceite? Por que eu tenho medo, talvez, de não conseguir providenciar alguma coisa para alguém? Por que eu tenho medo de eu não me aprovar? Né? De eu não aprovar o que eu estou fazendo? Ou do mundo não aprovar? Ou de Deus não aprovar? Quais são esses medos que a gente coloca na nossa vida e que são barreiras na nossa vida empreendedora, né? E aí, para você como terapeuta, deve sofrer com esses medos. Liga a luz! Já tá escuro! Vou te deixar no escuro! Pensa assim, me conta um pouquinho assim, quando empreendedora, qual o maior medo delas? Meninas, vocês que estão aqui, qual o maior medo de vocês, que vocês têm certeza que para vocês de prosperar na vida? Conta pra gente. E você, Si, conta pra mim assim, o que aparece dentro desse Olha, até hoje universo? eu ainda tenho isso comigo, mas eu vou pra frente, pra cima. Sempre o medo de não entregar o suficiente. Mesmo, porque como eu aprendi que quando você espera demais do outro, você sempre se cobra muito para entregar. Então, eu estou trabalhando muito isso em mim, principalmente agora, né? Eu estou aí com meus produtos aí, estou colocando aí, sempre vai ter alguém que vai querer muito mais. E eu tenho uma imersão agora, dia 27, gente, que foi por essa colega que está na minha equipe, que fez com que eu marcasse esse dia para fazer, porque por mim eu ia engranelar mais alguns meses, sempre achando que faltava alguma coisa. E ela, não, você pode, sabe aquele, você vai fazer com todo esse conteúdo aqui, você tem mais de 15 dias para dar direto. E aí, eu tomei a frente e falei assim, vou mesmo, né? Porque eu fiquei 2 anos, assim, excluída da vida, deixei, gente, quietinho, afundada ali nos livros, nos vídeos, e aprendendo mesmo para passar aquilo que eu peguei para mim, de conhecimento, e transformar a vida das pessoas. Ele chega de ficar escondido, é hora de abrir a boca, é hora de transformar as pessoas, é hora de tirar elas do buraco, do poço e dar uma reerguida. Trazendo uma linguagem diferente de coisas que elas nunca viram, né, Ana? Porque, assim, esse era o medo que eu tinha. E, às vezes, ele quer vir e eu falo, quer, vai pra lá. Enfrenta. Verdade. É muito isso, e a gente tem que se entender por que você estava te parando. O que estava te parando? Você fala assim, pô, aí você falou, eu tava com medo da expectativa do outro. Aí um exemplo que eu trago para você, para a expectativa, inverte a expectativa. Pergunta para o outro assim, mas o que você quer receber? Ah lá, as meninas comentaram ali, tá vendo? A Jana falou que tá nesse processo. A Jana falou que tem medo de dar errado e a aprovação das pessoas. Medo de dar errado é um perfeccionismo que alguém te falou assim, tem que fazer perfeito sempre. Dê o melhor de vocês, meninas. Se vocês tiverem certeza que vocês estão dando o melhor de vocês, não vai dar errado. Pode ser que a expectativa do outro não seja suprida. Tá tudo bem. Mas o dar errado, você vai sempre aprender. Gente, amanhã a gente vai falar desse livro lá no Clube do Livro do Mulheres as Poderosas. Eu ponho o link lá para vocês depois. Mas ele fala isso. Não existe errar, existe aprender. A hora que isso inverte no nosso coração, porque eu era a pessoa mais perfeccionista da face da Terra, gente. Me cobro horrores. Parei de me cobrar? Pô, ao longo da vida, né, das coisas que a gente foi aprendendo, a gente vai aprendendo a fazer isso. E a gente vai entendendo que aprender é o melhor dos caminhos. Então, de tudo que pode acontecer, dar errado é um aprendizado. Aí, a aprovação das pessoas, eu vou te falar, o momento terapeuta, não só terapeuta, vou deixar para si depois, mas de 3 a 4 anos, alguém te falou que você só faz errado. Busca. Porque a aprovação é sempre alguém que você queria chamar atenção e não conseguiu quando criança. E aí porque isso vem pra gente. Isso é um bloqueio, uma coisa que para a gente como empreendedor.
né? Que é querer que as outras pessoas aprovem o que a gente está fazendo. E, Jana, você faz umas coisas tão maravilhosas, mas tão maravilhosas, você não precisa de aprovação de ninguém, gatinha. É tudo tão perfeito e tão lindo. Tenha certeza que você dá o seu melhor. A Jaque mandou assim, eu ainda tenho medo de errar. Então vamos começar a ter vontade de aprender. E não ver o erro, ver o aprendizado. Quando vira uma constância na gente, principalmente quando a gente empreende, de ver, não ver o errado, né? Não chegar com o problema. Eu falo assim, deu errado, não sei o quê, a gente fala assim, como a gente melhora isso? Como eu consigo inverter essa situação? Porque só resolver o problema não basta, a gente tem que reverter o problema. A gente tem que trazer o benefício para a nossa vida. Então, o que eu não vou mais fazer, para não acontecer isso mais, para não errar mais, para não acontecer de novo. Então, na base do empreendedorismo, vale muito isso de não erro, eu aprendo sempre. E para tudo que a gente faz, para pensar assim, 10 minutos, 20 minutos no dia, o que eu aprendi? Que nem, vou contar para vocês hoje, eu adoro contar minhas historinhas. Eu marquei 50 mil entrevistas hoje. Gente, sério, da 1h da tarde, da 1h30 até as 5h da tarde, eu tinha a cada meia hora uma entrevista. Metade não apareceu. Primeiro que a entrevista de emprego, eu falei assim, galera, vocês estão de brincadeira comigo, né? Quem que tá atrás? Sou eu só? Eu tô precisando de alguém, mas a pessoa também tem que mostrar um interesse por aquilo, né? Tá bom, não apareceu. O que eu aprendi? Eu vou mandar mensagem para esse povo meia hora antes, 1h antes, toda vez que eu for fazer entrevista. Porque se o cara não aparecer, se o cara não responder, nem eu vou gastar meu tempo. Porque meu tempo é precioso, que nem o de vocês. É o bem mais precioso que vocês têm na vida de vocês. E às vezes a gente está gastando ele de forma errada. Aprendi? Aprendi. Foi um erro? Sei, não vou nem olhar como erro. Aprendi, porque gastei meu tempo, paciência. Já foi. Certo? Mas não, eu acredito que foi o conhecimento, falta de conhecimento, porque era uma coisa diferente que você estava fazendo, né? É igual eu fico observando muito, sabe o quê? O seguinte, as pessoas tendem a colocar medo na gente, principalmente as pessoas que estão uns graus acima de nós. Eles começam a dizer, por que você não tem isso, especialização nisso? Por que você é isso? Sabe? Porque chegou agora e acha, agora quando? Você não sabe da minha vida? Então, assim, é preciso você entender, quando eles falam isso, eles não te conhecem. Eles não sabem quantos anos você está na luta com pessoas, lidando com pessoas. Então, muitas vezes, a pessoa terminou uma formação e fez uma especialização na área que você está atuando agora, mas ela nunca teve contato com gente. É essa a diferença que faz. Porque não adianta você ter só os seus diplomas. Você precisa ter experiência de contato e de resultado. Porque é o resultado em quem fala. E hoje as pessoas estão atrás de resultado. Então, assim, eu tive aula, mentoria com expert, que abriu o Zoom e não sabia como começar a gravar a reunião, né? Isso é diferente do que eu estava fazendo de manhã. E ele perguntava, olha, gente, essa aqui é a minha primeira reunião que eu vou dar em Zoom, vão me falando. E as pessoas, sabe aquelas pessoas que estavam na aula? São pessoas, assim, de nível altíssimo, e eles iam instruindo. Então, você começa a entender que quanto mais vai subindo o nível de escolaridade das pessoas, a consciência também vai subindo, né? Assim, o nível de consciência. E elas não cobram tanto. As pessoas que cobram para você ser perfeita, normalmente são pessoas que estão um pouco mais abaixo do nível do seu conhecimento. Então, se você tem o conhecimento, sinta-se seguro com aquilo que você sabe. Isso é muito importante. Outra coisa importante, só para encerrar, as pessoas querem que você renove, que faça algo diferente, que você inventa alguma coisa. Tira isso da cabeça, tudo já existe. As pessoas ficam, porque isso não vai atingir pessoas, isso não vai chamar atenção e não sei o quê. Eles fazem isso para você não fazer mesmo. Eles fazem isso para você ficar semanas, meses, anos, tentando inventar algo que não existe, só que embaixo do céu nada é criado. Tudo já existe. Tá? Pega essa chave aí. Então faça sem medo. Faça seu post sem achar que o seu post tá igual ao do outro. E daí, ele pegou de um livro e fez o post dele. O livro você também pode pegar e fazer o post.
e não considere como uma cópia. Pegue o conteúdo Os e livros são faça muito sem bons para medo. fazer posts, viu? Os livros são muito úteis. Gente, Sim, eu mas uso as livro pessoas para ficam... tudo, galera. Ah, gente, você tem noção? Teve agora, um mês passado, olha só, teve umas meninas, mentoras da alta mesmo, e elas começaram a falar, olha a jogada de marketing delas, Rani. Elas começaram a falar assim, olha só, todas, é incrível, porque quando você começa a seguir, você segue os experts, né? E eles começaram a falar assim, porque minhas alunas falaram que estão me copiando, mas se estão me copiando é porque eu sou muito boa, olha só, né? Então, compre o meu curso, não sei o que lá. Isso aí é uma chamada, um gatilho para a pessoa que está fazendo algo parecido com o dela comprar o curso dela. Só que é o seguinte, essa pessoa não pode ter estudado o mesmo conteúdo que ela está aplicando a técnica? Por que não? Para de ficar falando Mas e que tem esse método, é meu, é esses dias... exclusivo. Exclusivo, só Deus. Não Não, existe. Então, mas assim, quebre que essa nem... crença na sua cabeça hoje. É isso mesmo. E aí, eu só vou ler o que a Jaque escreveu aqui, aí eu vou complementar com uma história minha dessa semana que foi nessa pegada. A Jaque escreveu assim: às vezes não são nem quem está em cima de nós, são quem enxerga a são quem enxerga a nossa capacidade e se assusta o quão grande somos. Então, eles nos expôs ao medo. Quer dizer, você é grande e o outro lá vira e fala assim: ah, não, fica aí, cala a boca, você não sabe nada. Quem disse que eu não sei nada? Quem disse que o que eu tô falando não tá certo? E por que a gente está se colocando nesse momento de vulnerabilidade? Né? Eu brinco, eu falo assim: o dia que eu entendi que ninguém é capaz de me humilhar, humilhação, gente. A galera fala assim: você está sendo humilhado, né? Está sendo humilhado porque você está se permitindo colocar abaixo daquela pessoa. Ou você está se permitindo se colocar abaixo do que aquela pessoa está falando. Se você não concordar com o que ela está falando, que você não é menos do que ela está achando, ou você não é aquilo que ela está falando, acabou. Você não tem que se sentir humilhado. Você não tem que ter essa dor. Essa dor não tem que entrar dentro de você. Vai falar, é a opinião dele. Que pena a opinião dele. Não tem nada a ver com isso. E aí você falou assim de muitas vezes a gente se coloca nessa posição, né, de inferioridade. Uma vez, minha primeira vez que eu fui fazer, minha primeira vez não, a primeira turma do Antifrágil, eu ia ter no fim de semana, né, esse evento da mentoria, e aí eu fui num evento do José Roberto Marques. E neste evento que eu fui do José Roberto Marques, ele lançou um projeto chamado Empreendedor Inabalável. Se eu pegasse a estrutura do Empreendedor Inabalável e o meu projeto, sua empresa Antifrágil, eles são exatamente iguais. O que eu podia fazer? Me colocar na minoria e falar assim, mas ele vai achar que eu copiei. Ele vai achar que... Não. O máximo que está acontecendo ali é que a gente tem a mesma sintonia de pensamento. A gente tem o mesmo entendimento do negócio. E aquilo faz com que ele, um bilionário, fale a mesma coisa do que eu. E aí, sabe o que eu acho? Eu acho bom pra caramba que ele faça isso. Porque se ele falar o que eu falo, quer dizer que tem o meu respaldo, ele está garantido. Se você nunca ouviu a Hannah falar aquela frase, mas um cara que já é bilionário faz a mesma frase, não vai te dar respaldo. Não é uma inversão? É uma inversão do que eu poderia ver. Eu poderia ver a situação como algo ruim, porque o cara vai lançar o mesmo produto que eu. E aí ferrou, porque como eu vou fazer isso? Né? Ele vai conseguir os meus clientes e aí eu vou estar rebaixado, sei lá, qual vai poder ser o sentimento. E eu falei, Como você pensa faz toda a diferença. Eu virei para ele e falei assim, olha, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Porque ele não tinha lançado o produto ainda. E aí eu mostrei para ele olhou para minha cara assim, tipo, mano, é energia, é sinergia, né? Não é comparação.
quando a gente entende essa base da sinergia e não da comparação, a gente perde o medo. Porque eu podia ter ficado com medo. Eu podia ter parado naquele momento. E eu não parei. E aí, a mesma coisa aconteceu anteontem. O filho do José Roberto Matos, que é o Marcos Matos, ele tem o acelerador empresarial. E aí, ele deu uma aula na terça-feira, na segunda-feira, agora eu não vou saber qual foi. E, foi no dia da nossa reunião. Foi na terça. Aí, eu deixei ele falando, depois eu fui ouvir o que ele estava falando. Gente, o discurso dele é exatamente igual ao meu discurso. Exatamente igual. Eu copiei o discurso dele? Não. A gente só tem uma sinergia de ideias. Porque a gente sabe o que é melhor para vocês. A gente entende qual é... Então, às vezes, você está olhando para sua concorrência com o olho errado. Você está olhando... Então, gente, mais uma dica do que está te bloqueando, às vezes, na sua vida. Né? Na sua vida de empreendedora. Você está vendo o concorrente como aquele que vai roubar o seu cliente. Não aquele que pode te ajudar a te beneficiar em alguma coisa. E não existe concorrência. Terapeuta, que nem a Sil, se ela pudesse se relacionar com as pessoas iguais a ela, ou com as pessoas maiores que ela, é um puta aprendizado. Não existe concorrência. Eu entendo que não existe, porque você cria a sua realidade. Então, por isso, a partir do momento que você pensa que é aquilo, simplesmente. Se você acha que se você também acha que não é, não é. Então, pronto, acabou. Não, o meu conteúdo eu faço, eu estudei, eu sei o que eu estou colocando e não existe nada novo embaixo do céu. Eu vou fazer, acabou. Vai montar sua estratégia? Tá. Vai ter algo parecido com alguma coisa que você já viu? Vai. E daí? É isso que eu penso. E quando você pensa em alguém e de repente aquela pessoa não aparece, assim são as ideias. As ideias são compartilhadas conforme a energia, a sinergia, e tudo vibra no mesmo. Concorda? Então, assim, mas aí tem que estar um pouco mais evoluído para entender, não tem nada a ver com religião, tá? Não tem nada a ver com espiritualidade, e isso daí é física quântica. Quântica pura, né? Mas não é? Eu acho muito legal nessas aulas, mas a gente barra. A nossa empresa, nosso conhecimento, a gente se impede. Eu tinha uma cliente que ela falava assim, mas eu tenho que fazer um conteúdo meio diferente do que o mercado está fazendo, porque as outras pessoas estão fazendo igual e eu não vou fazer igual e não sei o quê. Você nunca vai fazer igual, galera. Já mudou de pessoa, já é diferente. O que a Hannah fala, eu posso falar exatamente o que o Zé fala. Eu posso falar exatamente o que a Farane fala. Eu posso falar exatamente o que qualquer Shark faz. Eu posso falar. Vocês não vão ouvir com os mesmos ouvidos. Vocês não vão aprender do mesmo jeito. Porque cada um vai te expressar de alguma forma. Então, seu produto nunca vai ser igual ao do outro. Né? Então, entenda a concorrência não como concorrência. Entenda a concorrência como, se ele também está fazendo isso, o que eu posso fazer para melhorar o produto dele? Se ele também está fazendo isso, o que eu posso aprender com o produto dele? E é isso aí. E é isso que vai fazer a gente se desenvolver. O que te traz inovação é você estar aberto para isso. Fazer inovação não é você criar um negócio da conchinchina mirabolante. Vou criar a cor nova no mundo para pintar cabelo. Não é isso, galera. Isso dá dinheiro? Até dá. Mas abrir essas portas... eu fui num evento do pessoal do digital uma vez, e eles falaram assim, você está no Oceano Azul, só você faz isso no mercado? Se prepara para ralar muito. Mas quem tiver em segundo lugar vai ganhar mais dinheiro que você. Você sabe por quê? Ser o primeiro, você vai ter que se desgastar. Você vai ter que abrir a porta. Você vai ter que fazer todo o processo. Ser o segundo, já está tudo feito. Você só vai pegar e ganhar o lucro desse rolê. Será que você está lutando para ser o primeiro, galera? E não tem essa necessidade? Você só precisa do dinheiro. Você só precisa do reconhecimento.
Você só precisa ajudar. Por que você tá Pega fazendo essa isso? chave, que essa chave é poderosa. Pra que Né? inventar a roda se ela já tá feita, galera? Só faz dinheiro com a roda. A sua função qual é? É inventar a roda ou fazer dinheiro com ela? É que eu falo muito para as meninas, né, que vão atender como terapeuta também. É você fazer, tá ali o passo a passo, é começar. Fazer. Porque todo mundo começou fazendo de algum jeito. Então, da É primeira isso. sessão, você tira a segunda sessão, você faz a terceira sessão, e aí vai por diante, vai obtendo os resultados, vai ter resultado. Sabe, o resultado só não vem quando o cliente não executa o exercício. Então, assim, não depende só do terapeuta, depende da outra pessoa. É como você vai no médico, ele vai te diagnosticar e passar um medicamento. Ou o fisioterapeuta vai passar um exercício. Se você não fizer, você vai, por exemplo, vai fazer exercício com a perna lá. Você quebrou a perna, colocou a gaiola, tirou. Se você não fizer exercício para voltar o líquido no lugar das articulações, vai ficar dura. Você não vai andar. Então, a mesma coisa é terapeuta. Ele vai passar o exercício para você fazer um tratamento com a sua mente. E se você não fizer o exercício, simplesmente você não vai ter resultado, né? Porque, assim, as pessoas muitas vezes esperam só assim, ó, uma mágica. É claro que a hipnoterapia ajuda pra caramba. É claro que o reprocessamento, ele faz efeito. Mas se a pessoa fizer tudo que está dentro da mente dela, que é indicado fazer. E se ela estiver mentindo para o terapeuta? Existem Ela tem pessoas que que querer, vocês né? não devem Basta mentir. você Mentir é querer, né? errado, né? Mas existem pessoas assim que você não pode mentir de forma alguma para você mesmo, para o seu terapeuta, para o médico. É muito Não, fácil, gente. Eu canso de ver a galera fazendo terapia por 20 anos. Não, aí é aquela história. Ah, eu adoro quando eu falo de coaching para as pessoas. E de falar, não, vai num coaching, vai num terapeuta, tipo, né? Vai atrás. Ah, mas eu já faço terapia faz 5 anos. E tá assim? sim, mas Então, terapia quer é dizer, aquilo. você se Na esconde atrás verdade, do terapeuta, não. É o dinheiro da é, academia que você gasta, sabe a academia? Você paga o ano e fala assim, agora eu estou gostoso porque eu pago a academia por ano. é bem Então, isso. gente, se você se engana na terapia, esquece. Porque você. E aí, isso acontece também na consultoria, sabia? Para empresas. Existem pessoas que se enganam. Quantas empresas eu já cheguei, a gente vê o rombo, que o buraco pode existir. Normalmente você só vai atrás do consultor quando tem um buraco, não para melhorar, para dar dinheiro, né? Olha, o melhor dos mundos seria se você pegasse e contratasse o consultor agora, que você nem sabe que você precisa dele. Contrata ele, porque aí ele faz você crescer. Agora, quando você contrata o consultor, o buraco já está lá embaixo, ele só vai te mostrar que o buraco é pior do que você imagina. E aí a galera se esconde. Aí depois de 2 meses que você mostrou o buraco, a pessoa fala assim, você tem que entender que eu não quero mais, não tá dando para mim, não tenho mais dinheiro para te pagar. Aí, quer dizer, você tá se enganando, né? Você tá levando essa verdade na sua vida, que é, tá bom, não vou fazer nada na minha vida, então eu vou tirar esse cara que tá expondo para mim, tirando o espelho da minha frente. Né? Às vezes a gente precisa enganar o espelho, e aí a gente sai da frente dele. Assim, sabe? Quantas vezes a gente se olha no espelho? Eu adoro a terapia do espelho por conta disso, sabia? Porque quantas vezes a gente para olhar pro espelho? Eu tenho um espelho enorme aqui do meu lado. Porque eu aprendi que eu tenho que parar para olhar pro espelho e falar comigo, bater papo. Mas na sua vida empreendedora, quantas vezes você olha para o seu espelho, para a sua empresa e avalia, né? Que nem você fosse, você não pode falar, você tem que falar, contar a verdade para o seu médico, para o seu psicólogo e qualquer outro, Para você mesmo. e para você mesmo. Tá vendo? E para o seu consultor empresarial. Não adianta mentir para esses 4, não. Isso Porque se aí. você mentir para esses 4, meu filho, adeus. Adeus. Ferrou, entendeu? Vai Então, continuar no você. O mundo do País das Maravilhas, né? Na Alice lá vai continuar perdido. que você vai Vai fazer com o buraco continuar. que existe dentro de você? Você vai arrumar ou você vai se afundar cada vez mais?
Então, vamos pôr força para arrumar isso. Vamos pôr força para desbloquear esse momento empreendedor de vocês. Ou a vida de vocês, que seja. Lindinha, já deu 1 hora, tá? Só para te contar. Ai, que delícia. É bom um bate-papo assim, você nem sente passar. Então, nós falamos aí dos temperamentos, que é muito bom você conhecer também. Com certeza você trabalha nas empresas que você faz consultoria, porque é importante ter todos eles lá, né? Mas a gente acabou deixando passar ali o fleumático. O fleumático é aquele que tem mais dificuldade em empreender. Por quê? Ele se adapta muito bem no lugar que ele fica. Então, normalmente, ele, sabe, é codependente. Então, é difícil deixar ali para montar o próprio negócio. Então, onde ele está, ele fica Nossa, ali. é verdade, né? A gente acabou não falando do fleumático e da dor dele, né? Pensa na dor do fleumático, que ele quer tudo no mínimo detalhe. É o fleumático, não é? Do mínimo detalhe? Que aí ele nem faz. Do mínimo Ele fala, detalhe não. o melancólico, na verdade, também. O fleumático também tem um pouco disso, mas é menos. Ele tem essa dificuldade, ele tem essa adaptabilidade, Ah, tá. mas sabe, a mulher fleumática, ela tem tendência a ser mais codependente, porque o ambiente que ela se adapta. Então, para ela se ele tá com oral, vamos lá. Se ele tá com colérico, porque tudo assim, sabe? É incrível, ele se adapta. É o adaptado. Mas e aí, qual a maior dor dele? A maior dor dele é porque ele adapta, mas também ele é rígido. Ele não é muito bem de trabalho em equipe, sabe? Ele não se dá muito bem em equipe, não. Então, por isso que é muito importante. De repente, a pessoa está numa empresa, trabalha em equipe, ela é uma fleumática e ela não está dando bem e ela não sabe por quê. É aquela velha história, Não né? Ah, sabe. mas eu faço tudo sozinho, não preciso de ninguém. Ou que Ele é nem quando o egoísta. pessoal que é mais profissional liberal, porque eu falo, galera, não existe profissional liberal. Existe empreendedor e CLT. E vamos lá, galera. Ah, mas eu sou autônomo, profissional liberal. Você tem o CNPJ? Você é uma empresa. Começa a pensar como empresa. Bom, né? E não pense que você está sozinho nesse mundo, que você é autossuficiente. Porque você não é. Você vai precisar de alguém em algum momento. Né? E aí eu acho que é aí que entra a história do fleumático. É isso? É isso mesmo. Ele é muito amigável, ele gosta de contato, mas ele é bem na dele. Então, para ele funcionar, é só sob pressão. Sabe aquele colega de trabalho, só se você pressionar para ele ir mesmo? Porque para ele, tá bom, sabe? Ele faz, mas sob pressão. Por isso, essa dificuldade de trabalhar em equipe. Sempre tem aquele mais, né, na empresa, sempre tem aquele que precisa ser empurrado para ir, para fazer. E aí acaba ali no ambiente de Mas trabalho aí estressando é aquela demais. história. Se você tiver alguém para empurrar, né, se você tiver agora é o colérico, se você tiver um O colérico colérico que toca puxa fogo equipe, nele, é por isso que tem atrito em empresa. O colérico toca fogo, fala assim, olha, já fui, eu já fiz, eu já voltei, você tá aí ainda. Vamos? mas aí se a gente tem um colérico que sabe fazer isso, porque eu falo, é que nem você falou, eu não vivo sem a menina que é colérica aqui na minha empresa. Por quê? Porque ela toca a minha empresa. Ela faz o negócio acontecer. Então, se ela tem uma pessoa, se ela sabe que ela é colérica e que o outro é um fleumático, né? Você respeita o outro, né, respeita o momento do outro, ela coloca a força que ela precisa para pôr nele. Ela Sim, consegue isso que eu liderar digo, por ele isso mais que é fácil. importante conhecer. Porque se você se conhece, você sabe os pontos fortes, os pontos fracos, o que você vai usar de bom, né? O colérico influenciando o fleumático é muito bom. Mas a falta de conhecimento faz com que haja atrito nas empresas. E aí eles não se dão. Por quê? Porque eles não sabem como conduzir. Porque eles usam ali à frente que é a falta de paciência, a ignorância, né? E aí, se a gente trazer para o lado assim, cristão espiritual, a gente fala que você não consegue mudar jamais o seu temperamento, porque você nasce com ele é nato, ele não é uma personalidade que você constrói diante da sociedade. É como seu cabelo, ele é cacheado, você vai lá e faz um alisamento, ele fica liso, né? Uma chapinha, alguma coisa, mas a natureza dele é cacheado, não muda. Mas você consegue fazer uma transformação, igual pelo espírito. Quando você deixa ser tomado por um espírito, pela vontade, né? A gente pode entrar na parte espiritual do todo, se você quer que as coisas fluam, você vai moldar o seu temperamento para que você saiba que você é colérico,
mas não vai pisar no que não está indo. Você vai procurar entender a situação, como ele funciona e trazer ele com a sua energia. Então, assim, é bem legal, é interessante trabalhar, porque aí vai muitas horas para a gente explicar sobre isso, sabe? Por isso que é bom aí, quem sabe, mais uma live para a gente falar sobre isso. Mas é saber eu conhecer. Topo. Eu super topo de trazer um pouco do como se conhecer dentro da empresa, sabe? Algumas pessoas, uma coisa que eu trago muito a gente no Sua Empresa Antifrágil, tem uma partezinha que a gente ensina o DISC, né? Que é uma ferramenta comportamental, não é uma ferramenta de nascença, né? De comportamento, né? Que a gente usa, mas que a gente usa também para trazer essa visão assim, ó. Será que a pessoa que é colérica, ela tem que estar numa situação de venda? Talvez não. Será que o cara que é melancólico, né, melancólico, é o cara que reflete, né? Será que O cara negativista. mais... Como que ele vai estar de frente de uma empresa, ou então ele vai estar ali como é que fala aquele? Como é que fala? Isso, como que vai ter o melancólico no telemarketing? Ele liga pra pessoa e fala assim, então, eu tô aqui pra oferecer um plano pra você da operadora tal. Ah, mas você sabe que eu acho que não vai dar pra você? Vai ficar difícil. Não vai fechar uma mesmo. A gente tem as pecinhas a serem colocadas, né? Cada um no seu lugar. E muitas vezes as pecinhas da sua empresa estão colocadas nos lugares errados. No lugar errado. E não tá dando. E você tem um oral que tá ali sozinho, né, na parte administrativa, para colocar todos os processos em ordem. E esse oral vai colocar de que jeito? Dando risada, conversando. Sem ter um colérico para instruir, ó. É assim, assado, é assado. Gente, não vai. Vai ter festa o plantão inteiro. Eu dou risada, né? Porque eu sou oral e tenho ali, ó, o pulso firme comigo para seguir em diante. Porque daí, quando você se conhece, você sabe onde você tem que centralizar e parar de distrações. Eu tava brincando, agora é sério. Mas então, a gente tem que ter as pessoas certas nos lugares certos. E muitas vezes a gente está usando as pessoas erradas no lugar. Eu tenho, assim, quando alguém me fala de equipe, fala, a equipe não está dando, a equipe não está andando. Primeiro para analisar a equipe. Primeiro para entender exatamente quem ela é. Se ela é mais auditiva. Existem várias características que a gente pode falar aqui. Né? Se ela é visual, auditiva, sinestésico, qual o comportamento dela, qual o perfil comportamental, qual o perfil de nascimento. Então, a gente tem várias ferramentas que tiram um raio-x da pessoa e te falam assim, olha, esse cara, para esse lugar, talvez não funcione, mas funciona para quem? Esse cara, talvez, a gente pode usar para abordar o cliente. O outro a gente fala para fazer uma planilha. Tem o cara da estratégia e tem o cara da ação. E tá tudo bem. E tem o cara da cobrança. O cara da cobrança, na oralidade, ele tá cobrando o cliente, viu? E aí daqui a pouco o cliente começa a contar a história da vida dele. Aí o oral ele vai chorando, sanguíneo. Então, eu compreendo muito bem o que está acontecendo com vocês, gente. Olha, é incrível. Depois que você conhece todo esse processo, você consegue trabalhar e entender que você não está no lugar correto. Porque aquele local é o local que trata, que muitas vezes atinge as suas emoções e você adoece. Isso é importante saber. Quantas doenças podem ser evitadas também com isso, né, Rani? Isso é muito sério. É um assunto a ser abordado também. E é isso aí. É você ver as pessoas. Você vê a empresa perguntando para o cliente, você acha que você dá para aqui nesse setor? Não, eles contratam, não fazem esse mapeamento e já vão jogando, distribuindo nos setores. E vira uma bagunça, porque não são máquinas, são pessoas. É isso. Não, e aí a gente fala, né? A galera contrata por hard skills e demite por soft skills, que é contrata por conhecimento, por o que a pessoa sabe, o que a pessoa não sabe, mas demite pelo que ela faz, o que ela deixa de fazer, né? Ou como ela faz, ou como ela usa os sentimentos, ou, né? Então a gente tem que parar um pouco para pensar nisso, de como você quer contratar. O que dá para contratar? Se você pode contratar uma pessoa extremamente porque ela tem que ser técnica naquilo que ela faz,
ou você tem que contratar aquela pessoa pelo que ela é capaz de fazer, né? Do que ela é capaz de lidar, de como ela é capaz de lidar naquela situação. Como você, que na sua equipe funciona? Como funciona? Ter essa ideia é obrigação de líder, gente. Ser gestor e ser líder faz com que você seja obrigado a entender disso. Senão você vai voltar 20 anos atrás e vai continuar contratando errado, e vai continuar com rotatividade da equipe, e vai continuar não treinando certamente por algum motivo. É aquela empresa, não para ninguém. Não para ninguém. Por que ninguém para? Porque você não acertou no perfil da pessoa que é para estar lá. Você não fez o mapeamento correto. Então, vamos supor que todos que entram é aquele temperamento físico. Aquele temperamento físico, porque assim, a técnica é treinável. Agora, o temperamento, ele é nato, nasceu. Você consegue transformar, mas a pessoa tem que estar muito evoluída para isso. Então, você vai dar uma evolução para o funcionário, é mais fácil você contratar aquele que tem um temperamento já ali compatível, né, com o que você está disposto a realizar e dar um treinamento. E dar um treinamento do que ele precisa fazer. Né? Pega essa chave aí, mais uma chave rodando na live hoje. Pega, que eu quero saber comprar. Gente, amanhã vocês vão olhar para a equipe de vocês e vocês vão falar assim, essa pessoa está no lugar errado. Aquela pessoa ali está no lugar errado. Acho que eu tenho que mudar. Vocês vão começar a verificar o que cada um é. Claro que existem técnicas para fazer isso. Você contrata a terapeuta para fazer isso, você contrata um especialista de RH, um coaching. Um business coaching serve para isso. Para ele saber exatamente como você fazer com que aquelas pessoas se desenvolvam mais, ou cresçam, ou seja melhor, né? Trazer uma alta performance para a sua equipe, mas também para colocar a sua equipe no lugar certo, né? Para te mostrar o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer. Mudar as cadeirinhas. E ainda, eu brinco e falo assim para o povo, gente, mas eu vou falar funcionária que ela vai se dar melhor no comercial do que não sei de onde. Assim, você não precisa falar não. Deixa, é minha função falar. Entendeu? É minha função pegar. Que tal a gente desenvolver para aquele lugar, lá, de pessoa para outro lugar. Né? Então, você não precisa se desgastar. Pensa nisso. Você não precisa gastar o consultor, contrata o coaching, contrata uma pessoa que possa te ajudar com isso. Funcionário feliz, todo mundo ganha. O funcionário ganha, a empresa ganha, todo mundo ganha. Ninguém quer sair, quer pedir a conta, né? Tá feliz. E é bem por aí. Mas há de ter conscientização. E é sempre sobre pessoas, né? Eu falo muito na minha mentoria, que é sempre sobre pessoas. Isso. Se você não treinar as pessoas, elas não fazem o resultado. Você precisa treinar as pessoas. Isso. Mas assim, vamos trazer a consciência, tenho certeza que as empresas vão ter um olhar mais especial para isso e vão entender que não é só um teste psicológico, né? Não é só ali aquele teste psicológico que vai dizer aonde essa pessoa vai, aonde não. Existem coisas mais, existem ferramentas bem mais apropriadas, né? Porque normalmente você contrata, mas você não sabe a fundo como ela é. Não fez não usou a ferramenta correta para descobrir. E dali vai ter só o despesa de contratação. Passou, às vezes, 15 dias, o funcionário nem fica. Ele nem fica. Sabe? Ou ele não fica, ou aconteceu alguma coisa que deu ruim. Não encaixa, não tem rentabilidade, ele não consegue. Por quê? Porque muitas vezes é isso. Não é a forma, não é o local correto que ele está atuando. Né? E você tem o que agora? Você está com o seu projeto, você fez a sua palestra lá, você fez aquele evento, né? Então, eu tenho a consultoria, né? E as mentorias. Eu falo assim que quando a gente falou de pessoas, eu treino pessoas para ter benefícios dentro da sua empresa. Então, a gente tem que começar a pensar nisso, de que não adianta eu mexer em processos se as pessoas não saberem avaliar os processos, avaliar os números que você vai gerar com esses processos para gerar seus resultados. Então, a gente treina pessoas, a gente monta processos e a gente tem números novos e resultados melhores. Então,
Eu tenho a base da consultoria, ela é essa. Então, a gente traz um treinamento para gestores, a gente traz treinamento para todo mundo. Mentalidade tem que ser mudada do porteiro que está lá na porta, olhando, te dando bom dia, até a moça o menino que está lá tirando xerox. Todo mundo tem que ter uma mentalidade muito parecida, muito igual, e saiba essa cultura organizacional, o que ela faz e por que ela está lá. Se ninguém sabe por que você está lá, por que você está fazendo aquilo, não tem por que fazer, né? É bem isso aí. Então, se vocês quiserem, me sigam lá. O H100 é esse perfil que eu tô agora, é o H100. A gente fala de empreendedor. No Hanaíta 1, a gente fala de gestão. Gestão pura, gestão. Aprenda a fazer gestão, gente. É uma lacuna que ninguém aprende, mas é necessário. Isso mesmo. E eu também acabei de ver no dia 27 para ir trazer aí o conhecimento, né? Qual a base, o porquê, né, de como você funciona, trazer uma aula hiper mega blaster de temperamento, a pessoa vai sair de lá sabendo o seu temperamento, vai criar coragem aí, vai dar o próximo passo, e se está em dúvida de partir para uma nova profissão, ela vai tomar coragem de partir para essa nova profissão e vai entender que muitas vezes onde ela está agora está fazendo um sofrimento sem tamanho e que ela já poderia ter dado esse próximo passo, né? Que a transformação começa de dentro para fora. Mas se você não sabe, se você não conhece, você continua ali empacado, não é mesmo? Mas tá, joia, então, foi um prazer Vamos tirar essa esses live. medos, né? Vamos tirar essas barreiras. Sim, é tirar essas barreiras, esses medos, né? E é muito gostoso, porque quando é imersão assim, terapêutica, normalmente, tem lá toda a meditação, você coloca suas emoções para fora, você se descobre e começa e entende, né, o porquê que você está paralisado, o que aconteceu, é muito legal. Né? É diferente de uma imersão de empreendedores, cada um com o seu. Eu não tenho uma visão que você tem, uma visão maravilhosa, né? Que com certeza eu vou precisar também, mas é diferenciado, mas é tudo com pessoas. O propósito é ajudar pessoas, porque eu precisei dessa ajuda, né? E sigo aí ajudando outras pessoas. É bem por aí. Obrigada, viu, Hanna? Vamos marcar mais, vamos trazer mais conteúdos aqui, que é muito bom fazer uma live acompanhada, né? Porque aquela Imagina, negócio muito lá, obrigada sozinha a gente vai rápido. Que veio. Acompanhado, nós vamos muito longe, levando outras pessoas com a gente, para que elas tragam mais pessoas. Não é sobre nós. Amém. Nunca foi. Não é mesmo? Nunca é sobre nós, é sempre para ajudar o outro. É sempre para poder evoluir. Se eu evoluo, vocês evoluem junto e tá tudo certo. Vou fazer um print aqui. E muito obrigada pela participação de vocês que ficaram até o final, tá bom? Quem quiser, vai na minha bio lá, tem um e-book de exercício de gestão das emoções gratuito para vocês, com exercícios muito legais para vocês fazerem, tá bom?